Só dá pra mandar pro. Não, eu fiquei preso agora aqui. Vou ficar aqui esperando então. Vamos lá pra Paratá, não pode aparatar aqui. O nome já tá vindo já. Ó, o professor Geralt tem a chave. Vocês. É. Obrigado. Tava segurando a porta, quando vi a porta lá, ele me empurrou lá pra dentro. Escapou. Porta lá ele. Vamos lá para a sala de reunião. Positivo. Serena, bora. Vamos lá então, professor. Vamos lá para a sala de reunião. Vamos correr, senão a gente vai chegar. Sereno. Wade. Pra Valestra. Vamos Wade. para a sala de reunião, bora.
Tô pronto. Go, go, Power Rangers. Aqui é novidade. Go, go, Power Rangers. Rangers. Posso pressentir o perigo e o caos. Taratã. Nossa, tá olhando o céu. Zoom. Eu tomei um susto com esse vapor aqui hoje, não vim bater o ponto. Achei que tinha alguma coisa aqui. Mas era o calor do meu corpo. Eu não tô tão gordo assim pra não passar aqui no meio dessas cadeiras. Aí, ó. Deve ser a bochecha. Tá faltando gente cantar, não? Oi, Jacob. Ele Só foi ele? fazer um lanchinho Só rapidinho. ele? Só ele que falta? Sim. Ah, tá. Bom, gente, eu tinha recebido uma, uma carta da senhorita Madison, pois dentro do hospital. E aí, quando eu passei o informe para a Valestra, para ela liderar o grupo que ia até lá. Porém, ela tinha se esquecido de que queria ter feito uma denúncia anônima. E o nome dela não era para ter sido dito lá. Então, assim, não é uma culpa nossa. Né? Foi uma falha dela que não soube fazer uma denúncia anônima. Enfim, a situação ainda bem que não saiu de controle lá. Você quer falar alguma coisa, Valista? Sim, sim. Vocês estão me ouvindo? Sim. 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 Bom, todos aqui conhecem, né, os fatos essenciais. O que aconteceu no Blackthorn Hall não é um incidente isolado, nem um erro operacional, que nem o Nando falou. Nós tivemos uma denúncia de médica baleada e desaparecida, e quando a gente chegou lá, nós fomos impedidos de acessar uma área oficialmente restrita, mas que contraditoriamente apresentava a circulação de várias pessoas, né, como todos nós verificamos lá. Inclusive pessoas não autorizadas, pessoas que não são nem funcionárias do hospital. Alguns funcionários demonstraram desconforto e desconfiança em relação a esse setor, né, inclusive na nossa frente, e em outros relatos também anteriormente a esses, o que por si só já configura um alerta institucional. A gente ouviu os disparos vindos de uma área bloqueada, e ao deixarmos o prédio, os indivíduos que estavam lá dentro saíram carregando o corpo de um caçador. A médica que motivou a denúncia inicial reapareceu, né, viva, a Kyria, né, sem explicações consistentes,
sobre o seu paradeiro e foi rapidamente normalizada pelos colegas de trabalho. Esse conjunto de fatores indica 3 pontos graves. Primeiro, a violação sistemática de uma área restrita. Segundo, o uso da força letal dentro de uma instituição médica. E terceiro, possível ocultação de atividades ilícitas sob a cobertura hospitalar. Independentemente da condição atual da médica, o local permanece comprometido. Não se trata mais de buscar uma vítima, né? Mas de verificar um espaço que opera fora de qualquer controle transparente. Diante disso, eu proponho formalmente a abertura de um pedido oficial de busca e apreensão no Blackthorn Hall, com foco específico na área restrita e seus registros de acesso, né? Estruturas ocultas, resíduos mágicos, não mágicos e possíveis vínculos com os caçadores. A gente precisa de formular esse pedido para nossa ministra, para ela analisar e dar o seu parecer. Se ela autorizar, a gente poderia, né, fazer essa busca e apreensão no local. Se ela não autorizar, a gente teria que encontrar novas formas de manter essa investigação. Uma coisa que eu queria saber de vocês alguém sabe mais alguma coisa a respeito desse local do hospital? Alguém ouviu mais algum relato? Nós fomos Bom, eu sei. lá. Tinha uma porta naquele local, que inclusive eu já tinha passado para Ravenna, uma porta bem escondida, inclusive, só que eu não conseguia entrar. E eu deixei para depois que informasse vocês, a gente ir juntos, mas aparentemente já foram lá. Inclusive agora, né? Estavam lá os vampiros, lobisomens, que aparentemente, pelo que eu ouvi de acho que foi da médica, não sei quem foi, tinha que perguntar para o Lúcio, né, se a gente poderia entrar. O que o Lúcio tem a Correto. ver com o hospital? Ele não é dos vampiros lá? Não sei. O rapaz que estava lá Isso, embaixo, que disse que a gente conseguia abrir algumas portas. Eu perguntei se o Lúcio fazia parte do quadro do hospital e ele disse que sim. O rapaz que chegou por último, lá embaixo. Bom, É o médico Breda. podem falar. Vou falar por último. Esse Podem rapaz falar, era o pessoal. Breda, Jacob? Eu não sei quem é o rapaz, chegou com uma venda branca. Quando a gente estava tentando abrir a porta ali embaixo. Ele chegou, tentou abrir, viu que tinha senha. E depois eu perguntei se o Lúcio fazia parte do hospital e ele disse que sim. Mas não me explicou qual função, cargo. Só disse que fazia parte do hospital. O fato é que a gente tem uma questão de negligência lá dentro, né? Como que disparos acontecem dentro de uma ala hospitalar e nenhum protocolo de emergência é acionado, né? Então, você vai fazer o seguinte, Valestra. Além dessa permissão que você vai pedir para a ministra, para que a gente possa investigar novamente o hospital, que a ala onde eles estiveram hoje foi a mesma ala. Só um momento. A ala que nós fomos impedidos de entrar hoje é uma ala que a gente já explorou, acho que, se eu não me engano, há 2 dias atrás. No dia em que a gente explorou os esgotos e tiramos aquelas pompas do esgoto que estavam mortas, aquelas raposas. Nós, depois dessa missão, a gente foi até o hospital, Tá, não, verificamos, calma, deixa eu terminar. Nós sim. verificamos o local, nós fomos até o local onde eles foram hoje. Nós catalogamos tudo que tinha lá dentro. Tudo. Nós temos Inclusive tudo os já. baús? Tudo. Absolutamente tudo. Então nós já temos as coisas. O que tem lá dentro não é novidade, tá? Não é novidade para nós. O que é novidade é uma médica sequestrada. Essa é a novidade. Lembra quando o Lucian disse que não tinha mais nada para extrair daquele corpo do caçador? Vocês se lembram disso? Sim. Sim. Eu adoro quando as pessoas acham que não tem mais nada, porque é aí que tem.
E a gente fez o certo trazendo esse corpo para cá. Quando eu examinei esse corpo dentro da sala branca, eu encontrei 3 coisas. Primeira coisa que eu encontrei foi uma corda que estava na cintura, por baixo da blusa do caçador. A segunda coisa que eu encontrei foi uma trouxa de roupas. Aparentemente ele estava preparado para sair dali sem ser muito visado. E a terceira coisa que eu encontrei foi isso daqui. Também encontrei isso daqui com ele. E provavelmente a gente vai bater com a análise da Ravenna, porque mesmo um corpo seco, ele continua tendo digitais, ele continua tendo matéria. Ele não tem sangue, mas ele continua tendo matéria. Ele continua tendo digitais. Então, esse corpo ele foi enviado para a equipe da senhora Ravenna. E assim que a gente conseguir essas informações sobre esse caçador, que aparentemente era um homem, aí a gente vai poder prosseguir. E essa arma também é uma prova do que esse, esse caçador estava usando. E ela ainda está municiada, tá? Então eu vou colocar essa arma como uma prova lá no baú. E E qual seria o segundo pedido? depois da, depois da, depois da análise, aí a gente vê com a Ravena o que que essa arma tá municiada. Até Sim, qual seria então, seu segundo pedido, Nando? o segundo pedido é para que a gente traga coercitivamente o diretor do hospital, Morgan. Ele vai ter que explicar por que que vampiros estão mandando e desmandando no hospital dele. Isso então teria que ser uma intimação. Além Pode então do ser, pedido de busca e apreensão, uma intimação. pode ser uma convocação. Isso daí eu mesmo posso emitir e, e aí você pode entregar em mãos para ele. A gente vai querer saber por que que vampiros estão mandando e desmandando e por que os médicos que trabalham lá estão agindo conforme os vampiros mandam. Já que quem é o Como que é o diretor nome é o desse Morgan. diretor? Morgan. Morgan. E seria interessante a gente dar um pulo lá para ver o que que aconteceu lá dentro, o que eles deixaram ou não deixaram lá, né? Porque Nos deve ter feito uma foi, bagunça imensa. nos foi Positivo. negligenciado o nosso pedido de adentrar lá dentro. Quem tinha a chave da porta Sim. não nos deixou entrar para ajudá-los. Maravilha. Depois eu vou enviar uma carta para a presidente do hospital, a Alison, e vou tentar, porque ela já tinha combinado com o ministério, ela não estava hoje aparentemente, mas ela já tinha combinado com o ministério que sempre que nós quiséssemos adentrar as partes mais privadas do hospital, com a presença dela lá, nós teríamos permissão. Então eu vou avisar ela, porque eu peguei o contato dela. E assim a gente organiza novamente uma ida ao hospital. Agora, quanto à questão da gente ter sido impedido de entrar, pessoal, a gente está aqui para ajudar quem for. A gente não vai ficar implorando para ajudar alguém. Se não querem ajuda, a gente só se vira e vai embora. Eu não vou ficar arriscando a vida de vocês para uma coisa que eles não querem. Se eles têm lá as pessoas suficientes que eles acham para fazer o que eles precisam fazer, então ok. Só que eles estão fazendo isso no local privado. Esse é o problema. Se eles estivessem fazendo isso na casa deles, é uma coisa. Em um local privado é outra. Só que eu não vou ficar arriscando a vida de vocês por besteira. Então, assim, quando a gente se deparar com uma situação como essa novamente, se for em um local privado, a gente vai tirar quem tiver que tirar da frente. Dessa vez passou, mas da próxima vez a gente vai tirar quem tiver que tirar. Nem que seja a força, a prisão. Entendeu? Tá tudo certo?
Tô esperando uma resposta, gente. Sim. Positivo. Então Positivo. eu vou formular o pedido então de busca e apreensão e você formula a A convocação. intimação, a convocação. Pode deixar. Ao meu Eu ver, formulo o e te entrego. que aconteceu lá foi obstrução da justiça. Não nos deixaram Sim, fazer e nosso serviço. a gente vai conversar com o diretor e tentar obter essa explicação. Como é E que você um, acha que você como consegue? como é que um caçador entrou lá? Como é que uma médica foi levada? E outra, essa médica, o nome dela não é Kyria, tá? O nome dela é Dionara. Eu não sei por que que ela tá se chamando de Kyria. Alguma coisa aconteceu com ela. Eu conheço aquela médica, eu conheço ela. Conheço ela há muito tempo. O nome dela não é Kyria, tá? O nome dela é Dionara. Então aí também tem um problema. A gente então tem que verificar também por que um atentado contra a vida foi realizado dentro do hospital, né? E também a questão deles terem negado a nossa ajuda. Isso também deve entrar no interrogatório. Isso eu sei. Isso daí depois da reunião que teve entre todo mundo lá no Templo da Magia, teve uma discussão muito séria e o Lucian ficou muito puto com os bruxos, porque ele acha que tem algum bruxo ajudando os caçadores de alguma forma, pois um deles subiu, um ou dois, sei lá, subiu no Templo da Magia e matou um lobisomem. Olha, E para mim o Lucian é ele é como um cavalo, ele só enxerga para frente. pois é, Ele não então, consegue enxergar o que tem ao lado. Ele acha que só bruxos estão ajudando, se estiverem ajudando caçadores. Mas ele não exato, considera o fato de demônios, vampiros, sereianos ou lobisomens estarem ajudando. Ele não exato. E por isso consegue. que eu te falei que não valia a pena a gente tentar comprar essa briga. Exatamente, a gente não vai comprar. Se eles Pessoal, se eles todos morressem lá dentro hoje, a gente só ia recolher o corpo e ir embora. Quando Porque o assim, primordial deles foi sequestrado, todos nós dispomos a ir atrás. exatamente. E hoje, lá dentro daquela sala, quem ele colocou na linha de frente foi bruxos, né? Então, assim, é hipocrisia. Mas, enfim, do Lucian a gente cuida depois. O fato é que a Kaelit aparentemente está bem, vai se recuperar. Isso é o importante. Porque se a Kaelit por acaso tivesse ido a óbito, aí vocês poderiam esperar coisas muito piores desse Lucian aí. Então, por enquanto o clã dele está sob controle. Mas a gente vai interrogar o Morgan. Ele precisa saber disso. Se ele não sabe, ele vai precisar saber. Ele vai precisar nos dizer por que que essa situação está acontecendo. A médica que estava sequestrada também, porque A Dionara, né? aparentemente a cabeça dela não tá boa, porque ela tá trocando o próprio nome. Alguma coisa aconteceu. Mas você não acha E que essa questão dela trocar o próprio nome também é suspeito? Às vezes isso não é uma questão de cabeça, às vezes pode ser ela tá tentando esconder alguma coisa e esse nome Kyria pode ser. ela é uma pessoa que é conhecida pela sociedade. Ela não é uma pessoa desconhecida. Ela é sereiana. E além disso, ela trabalha no hospital já tem um tempinho já. Então, E talvez assim, esse nome ele não seja só um pseudônimo, ele pode ser também um título, um nome ritualístico, não sei. não, porque tem uma professora na escola que se chama Kira. É muita coincidência ela se colocar esse nome. Hum. Não faz sentido. A gente vai ter que procurar por que que ela. E eu sei uma pessoa que pode nos ajudar. Depois eu converso com essa pessoa. É, A Bom, gente precisa. basicamente é isso. Os E eu vou. estagiários, os aprendizes têm alguma impressão que eles gostariam de deixar Sim, pode falar. na reunião?
Só a questão que tava também lá. a- Tem uma moça lá que é Fabiana também, acho que ela é de um alto cargo também e também não colaborou ali, porque ela tava usando a mesma roupa que o Morgan usa lá, roupa branca, é do cargo de direção do hospital. Sim, ela é Tem que ser um outro. vice-diretora do hospital. Alguém que talvez poderia abrir, não sei se foi ela que abriu lá pra baixo lá. Então, bom, nós vamos conversar com o Morgan e com a Alison e vamos ver o por que que os outros médicos estavam servindo aos vampiros hoje. A gente vai descobrir. E se lembrando, não, que essa vice-diretora Fabiana ainda, até onde eu me lembro, ela ainda está como suspeita de estar ajudando os caçadores. Não sei se você se lembra, que você mesmo teve essa suspeita um tempo atrás. Sim, sim. Então, e ali se ela poderia abrir aquela porta, sabendo que tem um caçador ali, estava fazendo, se fingindo que não poderia abrir, ela pode estar tentando esconder algo também. Nunca se sabe. Uhum. Dessa vez, estranhamente, não foi usado essa tal bruxa que um dos caçadores revelou quando eu fui atacado lá na sala Bom, de eu ver mandei uma feitiços. coruja pro diretor do hospital, ele está esperando a gente lá no hospital. Se vocês quiserem ir lá agora, vamos lá. A gente já fala com ele e já pede autorização para ver o que aconteceu lá dentro. Cadê a Cachorro pegou. Valestra o cachorro pegou? Só sobrou o orbe pra trás. Ô, Gar, deixa a menina trabalhar. Pera aí, deixa eu. Bom, façam o seguinte, então. Vão. Eu vou ter que fazer uma CIB agora. Ai, que droga, viu? Agora não é hora de fazer CIB, não. A questão do diretor, eu acho que o mais certo era trazer ele pra cá e a gente falar com ele no ministério. Lá foi um local que ocorreu um assassinato e local que tá bastante vestígio lá, ocorreu um crime lá. Então a gente precisa ir lá para ver o que aconteceu lá dentro depois que eles Vamos, saíram. vamos lá no hospital então agora. Vamos lá. Vamos de limbo mesmo. Tudo bem. Limbo. Língua. Hospital, gente, vamos lá. Novamente. Ai! Tem alguém plantando ali. Não. Oi. Vamos ali. Tudo tende a se complicar, Belt. Oi? Tudo tende a se complicar. É muito estranho. Talvez. Caçadores, alunos, preferenciais. Talvez. Eu não ver o que vai acontecer. Mas eu tenho uma desconfiança nessa tal de Fabiana aí. Não confio em nada nela. Então eu também. Eu tenho quase certeza que tem uma bruxa das trevas, não se talvez comensal, não sei, que está ajudando porque foi mencionada pelo caçador como uma bruxa. E se ela usa feitiços de ataque para deixar a pessoa fraca, então ela deve ser boa. E talvez parece que houve o ataque do caçador sem auxílio dessa bruxa. Então,
Sim. Se tiver alguma ligação, ela abriu a porta e o caçador. E um outro detalhe, o segundo comentou que parece pouco ser de um homem, mas pelo que eu vi da fisionomia dos olhos e do nariz, parecia ser uma mulher, na minha impressão que eu tive. Ele estava, inclusive, com maquiagem, tipo uma sombra nos olhos. Eu vi isso também. Ele comentou que era um homem, então não tive essa impressão, não. E E no você dia que a viu? gente foi atacado, lá no Luminário, tinha mulheres também como caçadoras. Mas eu não estou muito preocupado com caçadores, sim com essa bruxa que consegue incapacitar todos em uma grande área. É a mais perigosa de todos. Eu falei com a Delator se há uma possibilidade de usarem uma certa poção nas nuvens e fazer a chuva que nos imobiliza. Ah, não sei. Se você quer essa chuva causada por essa bruxa, pelo que o caçador disse, ele fez questão que ele soubesse, porque estava tão confiante do triunfo dele. Mas a gente viu que eles são covardes, eles não são capazes de bater de frente a frente. Eles têm que nos imobilizar para poder fazer algo. Eles sabem que eles vão perder no momento que a gente estiver frente a frente com eles. Gente, vamos lá falar com o Morgan? Sim. E seguindo o morro, sabe? Ele fica por lá. Lester, Morgan, Então. tudo bem? Oi, Morgan. Olá, Pastor Gary. Recebeu minha coruja? Sem receber. Será que a gente pode conversar num lugar privado? Claro. Vamos lá pra dentro. Estão todos aqui? Todos entraram? Sim. Eu tô com a impressão que tá faltando alguém. Ah, tá. É a Não tinha Vanessa. visto ele. Vamos lá em cima, que é Vamos- melhor. Não, vamos lá. não chega ninguém aqui e me atrapalha. Vocês Será que informaram cabe todo ela mundo de que a aqui? gente estava aqui? O elevador é mágico. Lá foi mordida, Sr. Gary. Ah, sim. Então vamos indo lá, eu já subo. Ixi, a Serena ficou. Eu acho que a Serena É normal, caiu e o normal. Nando também. É normal? É o campo É de magia do visão. elevador. Pode ser aqui? Sim. Campeonando, sereno. Aqui. Serena que não. Não estou vendo o Nando. Serena. A Serena Não, ficou. Serena não veio. Vamos, venham. Será que ela tá no andar de Ela baixo? tá no andar de Show. baixo, aham. Fiquem aí, eu vou buscar. Só subir um andar, Serena. Não, pensei que era aqui, tô indo. Descer nesse caso dá pra enxergar já.
Ah, Marco, odeio encher o saco. Queria só ficar em casa, É, tomando um suquinho de morango e assistindo o Teletubbies. Mas infelizmente tem que trabalhar e o trabalho não é fácil, você sabe, né? claro, claro. Bom, vamos à questão. Eu, no caso, recebi uma coruja da sua médica, Madison, dizendo que tinha uma médica aqui dentro do hospital que estava sendo feita de refém e, e por um provável caçador lá. Uhum. Nós viemos para cá, na verdade, eu mandei uma equipe para cá. A equipe não foi muito bem recebida e nós tivemos digamos que Cara, tem a bolsa com fuzil, mas aí acho que uma é passagem engana trouxa. proibida pelas pessoas que estavam aqui no momento. No caso, era o Sr. Lucian, junto com mais algumas pessoas de raça e, e médicos também. Bom, a partir daí se desencadeou uma troca de tiro, aparentemente lá embaixo. A gente não pôde estar no local porque a gente foi proibido de descer. E eu queria entender o, o porquê, o que que você sabe disso. Hum, Eu Eu posso só falar, Morgan, eu estava vi no local. eu só Eu estava vi na hora. algumas coisas que foi me contado, mas não me contaram a história completa ou diferentes pontos de vista. Hum. O que me chegou foi que, sim, tinha uma médica sequestrada. Eu não estava aqui no momento. Eu tinha saído para fazer outra coisa e não tinha como receber corujas naquele momento. Então, bom, como a Fabiana falou aqui, ela estava lá. Você poderia contar o que aconteceu, Fabiana? Uhum. Conto perfeitamente. Primeiro, a gente veio aqui pro hospital porque, como a gente sabia, o Lúcia estava sentindo o cheiro da Kaelit. Até então a gente soube dessa médica assim, baleada, porém antes de todo mundo eu vim aqui no hospital, não a encontrei, procurei, não a encontrei. A médica me disse que ela poderia estar sequestrada, mas não me deu certeza porque nem aqui dentro a médica não estava. A médica desconfiava que ela poderia estar. Nesse momento, como eu já tinha vindo aqui, eu sabia que o pessoal estava vindo para cá, eu já fui logo avisando, olha, tomem cuidado, porque pode ser que eles estejam lá. Só que quando eu cheguei lá, não estava. Quando eu voltei, o Soluço já estava aqui na frente, pronto para entrar. E aí foi bem na hora que o ministério chegou. Em momento nenhum deu bom dia, boa tarde, boa noite. Simplesmente adentrou o hospital. Calma Eu sei. aí. Essa parte eu sei. Tá, não, sim, sim. Adentrou o hospital. Eu não estava com a minha roupa de médica, mas ao entrar dentro do hospital, eu coloquei em momento nenhum, quando o Morgan ou a Alisson não se encontra, Muito obrigado. nesse caso eu é que respondo. Em momento nenhum, alguém chegou para mim e perguntou nada, nada. Simplesmente virou e falou assim: cadê a Madison? Precisamos falar com a Madison. Eu quieto estava, quieto fiquei. Eu também não iria dizer o que o seu Wilson estava a fazer. Nessa hora, chamaram a Madison para o canto, pediram reforço, segurança dentro do hospital para que pudessem interrogar a Madison sem ao menos perguntar para a direção do hospital o que tinha ocorrido, o que poderia ter ocorrido. Nesse exato momento, o seu Lúcio virou e falou: pronto, é bom que o ministério está aqui em cima, nós vamos continuar adetando. Eu fui ver seu Lúcio. Esta porta aqui de cima eu consigo até mesmo abrir para o senhor, mas a lá de baixo eu não consigo. Ele não importa, eu vou conseguir arrombar aquela porta de um jeito que não faça barulho, como fizeram da última vez. Foi então pronto, então vou acompanhar o senhor. Descemos seu Lúcio, ele conseguiu arrombar a porta, a primeira porta, a segunda porta, aquela outra estava com uma televisão imensa.
A sorte que a professora Yumi conseguiu fazer um feitiço a qual colocou a gente lá dentro. Só que o Lucian já tinha nos orientado aos bruxos que estavam lá para usar somente espelharmos para que a gente pudesse imobilizar os inimigos. Sendo assim, só tinha coisa lá, provavelmente os outros conseguiram fugir, e aí a Kaelit conseguiu sugar o sangue do cara, onde o cara veio a óbito. Ponto. Foi exatamente isso. Tanto que o corpo iria ser levado pro ministério, eles iam jogar o corpo lá no ministério. Eu lá embaixo, na mesma hora, virei e falei assim, negativo. O ministério encontra-se ali em cima, então deixem com o ministério aqui em cima. Não tem um porquê levar o corpo lá para baixo e tal, e jogar lá, não. O ministério tá ali, entreguem pro ministério ali. Não importa o que vocês vão fazer, mas entreguem pro ministério que está ali em cima. E dito e feito, eles seguiram as recomendações que eu pedi. Porque, querendo ou não, o seu Lúcia, primeiramente, nos agradeceu por ter ajudado a Kaelit. E segundo, e ele também não foi... Ele não levou a ideia dele à frente. Ele respeitou a minha ideia de devolver o corpo para vocês, já que vocês estavam aqui. Foi isso que aconteceu. Mas em momento nenhum foi negado. É porque vocês simplesmente levaram a Madison para fazer um interrogatório sem ao menos perguntar para a direção do hospital. Simplesmente só passaram, levaram a Madison para um canto e foram. E pronto. Foi o que você fez. Pronto, foi isso. Ninguém proibiu as entradas. Qual é o seu nome? Realmente Por gentileza, que eu cheguei depois. Fabiana. Oi, senhorita Valestra, eu Uhum. poderia fazer uma pergunta a ela em vez do que ela falou? Só um pouquinho, Ô, deixa ela Valestra. terminar de falar. Valestra, Oi, sua garganta. tá ruim? Sem pastilha. Pronto. Ai, estava com a garganta ruim. Peraí. Melhorou? Não tem problema. Uhum. Sim. Perdão, me diga o seu nome de novo. Fabiana Lisboa. Senhora Lisboa. Eu percebi que a senhora está questionando, né, o porquê da gente não ter falado Não, com eu você. não tô questionando, não. Eu tô afirmando o que aconteceu. É diferente. O que vocês não podem fazer é dizer que o hospital tomou medidas que vão de respeito ao Ministério, sendo que não foi feito isso. Na verdade, o Ministério adentrou o hospital e, sem ao menos, procurar a direção para informar, para dizer que tinha uma médica que poderia estar sequestrada, etc. e tal, e tudo mais. Não. Simplesmente foram lá, fizeram, e quando o seu Lúcio agiu sem a ajuda de vocês, sem pedir ajuda de vocês estão querendo dizer que o hospital foi conivente a isso. Não, no momento nenhum. É isso que eu estou falando. Eu não estou questionando, eu estou afirmando. Senhora Lisboa, o que acontece? Quando a gente está num procedimento que visa proteger a vida e a segurança das pessoas, a gente tenta ser o mais efetivo possível. Eu sei que a gente, sim, tem educação, a gente dá bom dia, boa tarde, boa noite quando a gente chega. Mas quando a vida de pessoas está em perigo, a gente não pode se dar esse luxo. Eu queria te perguntar uma coisa, quem autorizou a entrada de pessoas não identificadas em uma área que, segundo a própria equipe do hospital, é de acesso restrito? Quem autorizou não. Seu Lúcio, ele ia entrar lá e ponto, acabou. Tanto que a única coisa que eu falei com ele era, se ele fosse entrar lá embaixo, a única coisa que eu conseguia fazer é abrir a porta de cima, tanto que ele também poderia descer de elevador. E ele foi o que ele fez, ele conseguiu arrombar. Não funcionários do hospital. Porque foi convidado de seu Lúcio, tanto que é tanto importante para os lobos quanto para os vampiros a vida da senhorita Kaelit nesse exato momento. Entendo. E os demais bruxos, outros, se não me engano, ajuda a um funcionário do hospital que estava em perigo. E por que essa ajuda foi negada? Ajuda? Em que momento você me informou que tinha um funcionário em perigo? Ajuda. Em que momento então, você solicitou? A gente estava numa investigação. Então, eu não sabia. E a gente não tem que dar nenhum parecer a respeito das investigações ministeriais. Normalmente, quando a gente pede colaboração de um civil, né, de um bruxo, a gente espera que esse bruxo, né, colabore. Uma outra pergunta que eu tenho para a senhora: existe algum registro formal de entradas e saídas dessas áreas nas últimas 48 horas? Não sei, mas posso verificar, até porque a porta lá de baixo ela foi travada com uma magia a qual nem eu consigo ter acesso. Entendo. E a senhora poderia fornecer, se tiver esse registro, ao Ministério? Como eu disse, a porta lá de baixo é trancada por uma magia a qual nem eu tenho acesso. Esse registro não é necessário porque quem tinha acesso àquela sala
com a senha e tudo mais, era apenas eu, o diretor e a presidente aqui do hospital. A Fabiana é a Que vice-diretora a e necessidade de a qualquer documento gente. do Ministério, quem define é o Ministério, tá? Só para deixar claro. Quantos Sim, mas eu funcionários estou tem dizendo, não oficialmente? existe isso. Ah, Foi então, dias tudo bem. atrás, foi feito a abertura da primeira vez com a gente tendo acesso àquela sala. Anteriormente, aquela sala estava sem nem mesmo ser do meu conhecimento. Eu não Eu fazia peço ideia que desculpas ela por ter existia. interpretado mal o que o senhor disse. Eu pensei que o Não, senhor disse não, que a gente não precisava desse não se registro. preocupe com isso. Não, Mas não. agora eu entendo o que você quis Ele dizer. não Peço existe. desculpas. Porque aquelas salas não cabem ao hospital. Esse hospital, ele está em cima, a gente está utilizando ele em um local que no mundo trouxa era um sanatório. Aí sim, aquelas salas lá embaixo eram utilizadas. Então muita coisa aqui, muitas salas, não são utilizadas. A gente utiliza só malemar essa sala aqui, aquela ali do outro lado do corredor, e apenas isso. Aquelas salas lá embaixo a gente nunca utilizou pra nada. Pra que a gente ia utilizar uma sala daquela, sabe? A gente não tortura ninguém. E quantos funcionários oficialmente eu tenho autorização para acessar aquele setor? Somente eu e a presidente temos acesso livre àquela sala com a senha. O senhor é o Fabiana Morgan, seria a única certo? pessoa se fosse. Sim, sou Morgan, diretor do hospital. Somente Obrigado, Morgan. a Lisboa ou as outras pessoas do hospital ou qualquer outra pessoa teria que ter autorização. 2 dias atrás, se não me falha a memória, foi permitido ao Ministério adentrar e verificar as coisas. E foi feito isso, certo, senhor Nando? Concordo, sim, sim, sim. Então, a gente não barrou em momento algum o Ministério. Só Qual é o houve talvez protocolo? uma falha de comunicação, acredito eu. Sim, qual é Eu o protocolo de acredito Olha, segurança que também. está em ô, vigor senhor para Nando, áreas deixa eu falar uma sensíveis do coisa. hospital? Do Sim. fundo do meu coração. Peraí. Se vocês. Calma aí, deixa eu falar uma coisa séria do fundo do meu coração. Se naquele momento que o Ministério passou por todo mundo que estava lá do lado de fora, todos que estavam do lado de fora deram bom dia, boa tarde, boa noite. Todos. Eu Ninguém dei respondeu. bom dia. E foi. Não, tá. Eu tô falando um. Mas assim, eu tenho certeza que naquele momento ali até seu Lúcio tinha comunicado vocês. Essa solicitação é impertinente, senhora. A gente está fazendo o nosso trabalho para segurar a vida e a segurança de todos. Hã? Você acha que um bom Sim. dia, uma boa tarde, boa noite pode atrasar a Sim. vida? E a Pode atrasar senhora, a gente vamos lá. e Você inclusive acha. pode alguém morrer por Sim. causa disso. A senhora gostaria de ser Sim. responsabilizada pela morte por causa de um bom dia? A senhora se Olha, sente tão ofendida a assim de partir do pessoas momento que era uma fazerem trabalho de funcionária forma do direta? hospital, a partir do momento que era uma funcionária do hospital e vocês ignoraram a gente, simplesmente poderia ter falado, talvez ela nem tivesse sequestrada. Você parou pra pensar que talvez ela poderia estar aqui na direção, porque eu pedi pra descansar? Você parou pra pensar que eu poderia ter mandado ela embora pra descansar em casa depois de ter dado? A senhora aceitaria um pedido de desculpas e um boa tarde agora? Não, isso é muito pouco pra mim. Pra mim o mais importante vai ser a próxima vez pode, vocês então, não repetirem mais essas éticas de vocês. A E gente sempre pode comunicar a direção a do gente hospital pode primeiramente para continuar com as depois perguntas? tentar ter uma via, sabe, de mão dupla, daqui com aí, aí com aqui, como a gente sempre pode continuar teve? com as perguntas? Pode, sem problema. Perfeito. Qual que é o Olha. protocolo que o hospital prevê em caso de disparo de arma de fogo dentro do prédio? A gente evacua todas as pessoas que sabemos que não têm como se defender e procuramos ajuda. Qualquer ajuda que estiver mais próximo. No caso, seria mandar uma carta para o Ministério já também. E dessa forma esperar a ajuda, sabe? E isolar, né? Onde foi feita a zona do disparo. A gente não fez nenhum treinamento, por enquanto, relacionado a isso. Que aqui não existe. Não era para existir, né? Uma questão de disparo, coisa do tipo. Mas
tipo um ataque de magia ou coisa do tipo, seria uma boa mesmo. Mas o protocolo seria esse, entende? A gente ajudaria quem não conseguiria se defender a evacuar e deixaria isolado, esperando ajuda. Que a gente não somos combatentes. Nos defendemos da forma que podemos. Mas, bom, como eu disse, acredito que foi uma falha de comunicação e espero que não aconteça novamente. Sim, uma outra questão que eu tenho para perguntar para os senhores o hospital ele possui alguma vigilância mágica ou física? E ela estava ativa no momento, se possui? Ahn, a única coisa relacionada a encanto ou magia por aqui seria apenas contra trouxas. Nada que fosse protetivo além disso, sabe? Muitas magias ilusórias é, têm sido colocadas em pontos específicos para, bom, os trouxas só pensaram que esse lugar aqui é só abandonado, mas apenas isso. Bom, Esse também falando rapidamente, é um dos motivos de, bom, a gente não ter percebido antes que alguns caçadores estavam pegando e se escondendo nos níveis mais baixos do hospital. Então isso já é uma informação oficializada. Tinha caçadores escondidos aqui dentro. Nos últimos 2 dias foi do nosso conhecimento, porque, de acordo com o Sr. Lucian, ele sentiu o cheiro de KLX no. Bom, que, pelo jeito, seria um local que alguma facção inimiga no mundo trouxa utilizava, sabe? O que dá aí mais respaldo, né, à urgência, né, e a nossa necessidade de agir da forma mais rápida possível, né? Sim, mas Bom, uma falha de comunicação houve e acontece. nesse caso, Sr. Morgan, o senhor autorizaria a gente fazer uma vistoria nesse local, lá embaixo, principalmente depois dos acontecimentos de hoje? Acredito que agora vai estar mais bagunçado, né? Por conta do confronto que se teve brevemente lá embaixo, né? Que foi informado. O Fernando, junto da equipe dele, acho que tinha já feito uma vistoria lá, mas agora deve estar bem remexido. Mas sim, autorizo sim. Não vejo problema nisso. Não tenho vínculo algum com aquele local. Não tenho nada a esconder. Podemos ir lá então? Perfeito. Claro. Vamos lá. Mas eu queria conversar com você de forma sócia, se for possível. Claro, tudo bem. Podem ir. Tô de escada. É mais seguro. Preferiria discretamente direto pro depósito. Ué, Eu acho que eles ficaram em aconteceu cima com do o Morgan? elevador. Ah, sim. Ah, Quem ficou? Equipe, vocês já estão aqui embaixo? Estão todos aqui? Todo mundo aqui, pessoal? Eu acredito que sim. Positivo.
Belt. Todo esse sangue a gente não sabe se é o sangue deles ou é magia contra trouxas. Bom, Só eu para faço a tudo, mesma gente. magia, só um momento. Sim. Agora tem uma Por que que televisão. tem mais na TV? Viu? Foi exatamente por causa disso. Não dá pra passar pela TV, Gar. Acho que ele vai para trás, gente. Quem colocou uma Uhum. televisão em frente à porta? Pra mim? Obrigado. Tem sangue aqui no chão. Isso. Quem foi baleado Senhor Oi. nesse. Nessa Alguém foi coisa só baleado? Se foi você quiser a... capturar de Não novo sei, imagens, as que eu eu tinha acho que capturado pode na ter outra sido a vez, Leonara. acabou que estragou os Leonara ou cartões. Kira, sei lá. Se Nunca quiser sei falar capturar de o novo nome. dos armamentos, das coisas, Senhora Elizabeth, por conta do. Sim. da Kyria, de acordo com os registros oficiais do hospital, Uma qual é outra o coisa número que eu notei também, eu acho que depois que Então, tirar a fotografia, você até precisa pelo ontem menos pra olhá-las mim uma era vez, sabe? Leonara. Vamos chamar de Kira. Tipo, tem que dar uma balançada nela assim, pra Ed. Porque senão ela, em um dia, ela não dá pra ver. As mesmas roupas. Que local com dinheiro lá em cima? Será que eles vão alegar que é magia contra trouxas também? Eu acho que a gente deveria mudar, né? Em vez de Não, Vai sim, não. ficar. Eu só falei, eu só Vai questionei aqui em modo de ficar piada que assim? daqui a pouco pode ser muito sério alguém se sentir muito ofendido verdade. com Será que isso. vai ficar tipo CIM? Mas tá Carteira de essa identidade CIM? mágica? Pode ser, acho que vai ficar interessante esse nome, né? Bom, A gente podia um sugerir pra desenho ministro, eu gostei. nuclear, Nossa, a alguma CIB coisa tava CIM. muito assim. fácil, mas ia continuar. Se Sim. algum produto precisar, é CIB. O Ah, é problema é se as pessoas um outro lerem ao invés programa. de Eu acho que eu tem tive uma CIM, melhor ideia. cima. Não, tipo, Ontem, em um dado momento, a gente estava Entidade perseguindo mágica, IDM, ó. um carro e aí do nada o céu ficou verde, começou a chover pingos de chuva verde, pareceu meio ácido. Talvez seja a arma que eles queiram utilizar para acabar com a gente.
Talvez tenha a ver. Bom, é melhor a gente coletar algo daí, então. Tome cuidado, se for de fato o que tem nos enfraquecido, é bom você não ter contato direto. Antes de surgir um caçador. Ele coletou caveira. Inclusive. Identificação mais com as chuvas. É um tipo de feitiço. Perfeito, precisamos identificar quem é essa bruxa e o que ela está fazendo com essa chuva que está enfraquecendo a gente. Mas Eu tô aparentemente tem com algo trauma aqui. dessas chuvas. Tem um tipo de substância, alguma coisa nuclear. Inclusive, no 2 dias atrás tinha descoberto essa sala aqui e aqui tem um armamento deles. Eu analisei durante esses 2 dias, foi inclusive um dos motivos de eu não estar aqui mais cedo. Eu terminei minha análise das balas. Ao que parece, tem um tipo de ferro mágico, sabe? E esse ferro mágico é o que impede com que bruxos consigam utilizar a magia durante um tempo. Então, é meio que como se a gente pegasse uma gripe, sabe? Comparação assim, ficasse ruim, fraco pra caramba. No caso, Uma carta ali pra alguém.
Ai, que susto, achei que todo mundo já tinha ido. Não estão ali. Bom, acho que a gente já conseguimos coletar o que a gente precisava. É, Você sabe quem que pegou e verificou o corpo do caçador? Se encontrou alguma coisa? Se Sim, era um caçador, uma caçadora? eu mesmo verifiquei. Como o corpo tava? Seco, totalmente Como, seco. como assim seco? Seco, sem nada. Ué, mas o que que aconteceu? Após espelharmos, Kaito sugou o sangue dele. Ele estava completamente sem sangue. Ah, utilizaram espelharmos Lógico. no... Nós espelharmos dele do que um tiro em mim, você não acha não? Não, é que eu E não vi funcionou. os diferentes pontos de vista, o que que aconteceu. Ah, então... É, um fim merecido. Morrer seco. Quem que sugou o sangue dele? Ele tá dando Kaelit? Sugou. Credo. Só que isso daí não é muito bom não, tá? Por quê? Porque eu me lembro que a Laura, uma vez, ela me disse que um caçador foi enviado para eliminar ela. Ou para eliminar os comensais, eu não tenho certeza. Mas que esse caçador, ele tinha alguma coisa no sangue dele. É como se ele fosse um homem-bomba, sabe? Ele tinha alguma coisa no corpo dele que Você é acha como que se esse fosse vírus tá no corpo dele? como se fosse um dispositivo que quando É meio que como se fossem uns anticorpos, exatamente. Por exemplo, ele pode conter. Como ele estava catando nosso sangue por aí, eles meio que podem ter feito alguma substância como se fosse anticorpos. Exemplo, se um vampiro entrar em contato com o sangue dele, a ameaça vai, assim, que tá no sangue dele é a fraqueza do vampiro, e assim vai para cada raça, sabe? Tipo, meio que como se fosse um anticorpo. sabe o que eu entendo é que tipo assim, é, esse Eu acho esse que esse precisaria de caçador, muitos anos para eles chegarem a esse ponto, esse sabe? caçador, não, Geneticamente assim, para escuta, eles escuta. Esse trair caçador, muitos malefícios para esse eles. caçador, ele era como se fosse um homem bom, era como se fosse um kamikaze. Ele estava preparado para que se fosse capturado, algo no corpo dele o fizesse morrer para que ele não falasse, sabe? E no caso, Olha, e no caso, o que eu tô pensando aqui, que a Kaelit sugou esse cara todo. E se tinha alguma coisa no sangue dele que possa fazer com que ela morra? olha, eu vou dizer baseado na minha experiência médica, tá? E coisas que li e vi de relatórios e informações médicas. Isso não duraria muito, sabe? Imagina um anticorpo que fosse veneno para um vampiro. Como que isso reagiria no corpo de um ser humano normal, sabe? Eu acho que devia ser algo mais simples. Tipo, sei lá, um dente com veneno na boca, sabe? Pode ser. Ou algo que fosse uma seringa ou coisa do tipo.
Talvez Pode alguma ser. parte do corpo assim que ele apenas, tipo, sei lá, desse um próprio soco na, na boca e estourasse o veneno e morresse, sabe? Pode ser, pode ser. Porque se fosse assim, ela já estaria morta já. É, faz sentido o que você tá falando. Porque o corpo nosso, se tem algo de errado, é perceptível, sabe? Aham. Em algum momento, algum desses caçadores estava, tipo, mancando ou tendo problema pra se locomover? Não. Então, eu acredito que era um bagulho mais simples assim, sabe? Uhum. Teria que, sei lá, investir anos e anos e muitas cobaias pra eles desenvolverem, sei lá, uma genética dessa que fosse contra vampiros. Ah, um outro detalhe muito grande. A Kaelit é primordial, correto? Correto. Tinha que ser algo muito poderoso pra matá-la dessa forma. Concordo. Então, acredito que ela esteja bem. Mesmo assim, se ela se sentir mal, eu tenho certeza que ela virá ao hospital e a gente vai ajudar no que puder. Maravilha, então. Bom, a gente já vai, então. Mas antes eu queria falar com você. A gente Claro. agradece a atenção e a colaboração de vocês. Gente, tá precisando mais O gente de Ministério novo. vai fazer as análises, né, completas das informações reunidas Só aqui. dá pra- Caso seja necessário, a gente vai entrar em contato novamente para novos esclarecimentos ou providências, tá bom? Claro. As portas Obrigado. do hospital sempre estarão abertas. Obrigado. Vamos, gente. Eles vão conversar sós. Vamos alagar. Ele aparata eles pra fora. Muito obrigado, senhora Lisboa. Peço desculpa por Nada, qualquer olha inconveniência. que tá cheio de Dorvalgina, olha. Novalgina? Dorvalgina. Isso, Novalgina. Deve ser a cópia da Neo. É, um nome estranho. Alguém moveu esse pallet? Na minha sala, né? Ah, aqui é bom que a gente ninguém perturba. Aqui também não. É um belo ponto. Nossa, tem que tirar logo. Aqui debaixo da. Vamos lá. Aqui debaixo. Aqui debaixo, a distância que é lá de cima dá pra fazer até mais do que às vezes assistir uma TV. Dá pra fazer o que, seu Nando? Diga pra mim. O que você tá pensando em fazer? Você quer conhecer os quartinhos? Eu nada. Vai fazer um vanilla aqui embaixo. Não precisava ouvir isso. Senhorita Lisboa, senhorita Lisboa, não quero ouvir pessoas relatando que tem utilizando ali os quartos. Essa aí, ó. Ó, Nando. Só a cara aquela sala ali, ó. Pera aí. Pera aí. Nossa, eu adoraria prender alguém em Azkaban com uma sala dessas. Eu não acredito. Aí ele ficaria perfeito aqui. É verdade. Imagina. Substituir o só- ha-ha-ha por docinhos. Que é isso, ô Gar? Que é isso na TV? Que é isso, Gar? Que é isso, Gar? Pelo amor de Deus, Gar. Que é isso, Gar? Que isso? Isso, sou eu? Olha o Gar. Meu Deus, né? Não, eu vou ter que ir embora, gente. Pelo amor de Deus.
Ô, Gary, vamos, Gary. Gary quer ver o desenho. Vamos, Gary, pelo amor de Deus. Você é filho do Gary? Uhum. Só de bigode. Aquele ali é filho do Gary? A cara dele. Aquele ali, ó. Eu não sei, eu não conheço eles. Eu me Adoro chamo Wade baratas. Watts. Muito prazer. Ah, doido. Ah, qual o nome? Wade Watts. É o menino. Ah, o Ed. Tem uma outra sala aqui atrás que a gente não viu. Droga, deixa eu ver. The Wade. É, possivelmente. Onde que foi onde foi parar o Wade? Wade? Estou indo pra entrada do hospital. Tinha uma outra sala lá embaixo que a gente não verificou. Além dessa secreta. Essa sala aí não tem como. Era uma sala aberta, eu só fui dar uma olhada. Ah, tá bem. Pra dentro. Bom, então a gente agradece novamente a hospitalidade. Pedimos desculpa, né, pelo que aconteceu antes. Bom, aconteceu aquela vez. É só uma questão de diálogo mesmo. Acredito que não vai acontecer novamente. A gente vai sempre prezar por uma transparência, não esconder nada, Sim, porque sim. a gente não tem nada pra pegar e Sim. esconder ou coisa assim. Então, se for dentro do nosso alcance e não for necessário quebrar um sigilo médico, coisa do tipo, Tá a gente tranquilo. ajuda. Mas caso seja de extrema importância a informação de algum paciente e o sigilo médico esteja protegendo, dependendo das circunstâncias, a gente pode Não, fique em paz. estar repassando para vocês a informação, mas Fique o em sigilo paz. médico a gente leva a sério. Sim, sim. Houve Claro. complicações anteriormente, mas foram ajustadas e tudo mais. Então, nessa parte a gente não pode pegar e deixar de ser um porto seguro para os pacientes também. Claro, com certeza. Bom, você Daí não queria tem nem. conversar comigo? Sim, sim. Eu vou só conversar com o Morgan ali e a gente já vai, gente. Só um momento. Esse hospital me traz boas recordações. O quê? E é? Não sabia, não. Por mais que eu seja coordenador da escola, eu não ouço muita coisa dos professores, não. A maioria tem muita autonomia, sabe?
isso, sabe? Tempo, uma pessoa tratar Ah, eu tirei algumas fotos, eu posso mandar pra você. Pois não? Eu só preciso. Você arrumar Eu um preciso estilo. ajeitar meu É. almoço. Aham, tranquilo. Aí sim, perfeito. Só tem que dar uma olhada em Eu sei como é tem que esse olhar pelo menos sentido. uma vez dela, senão ela extravia em um dia se não olhar. Você vai precisar Tem que- colocar algo nas suas vassouras pra poder comprar uma É, mochila. das feitiços é fácil, a Rowena consegue. Ah, sim, eu vou colocar algumas coisas. É, sim, Eu sim. acabei perdendo o cálculo dos dias. Aham, Então, eu achei uma cadeira de tortura perfeito. lá numa Meus sala outra parabéns, tô lugar. orgulhoso de você. E Bom, então agora que você é professora substituta de Descartes, eu acho que a gente pode contar com você para o torneio de duelos, né? Hum. Uhum.